Localizada a apenas 3 quilômetros dos famosos palacetes do Grande Canal de Veneza ao norte da Itália, a ilha de Poveglia serviu para diversos fins ao longo de sua história, tendo um extenso histórico de fenômenos relacionados à paranormalidade. Contando com uma área de apenas 17 acres, a ilha conta com muralhas de uma antiga fortificação octogonal que foi construída no século XIV para frear as investidas dos invasores genoveses. Mais tarde, durante as guerras napoleônicas, a estrutura foi usada por soldados britânicos para emboscar os franceses, e era bastante comum que os prisioneiros fossem queimados na costa. Antes de ser palco de vários experimentos sociais e físicos, o território foi disputado por genoveses e venezianos durante o século XIV, usado inclusive como local de batalhas durante o Império Napoleônico. A disputa, no entanto, foi interrompida no século XVIII, com um imprevisto que mudaria para sempre a forma que os italianos enxergam a ilha. Apesar da incrível má fama, a verdade é que nem sempre a estadia em Poveglia foi tão horripilante assim. Segundo os registros históricos, a maioria dos viajantes contava com seus próprios quartos e eram bem alimentados. Além disso, eles ainda contavam com um sistema de correios à sua disposição e podiam receber e enviar correspondências enquanto estavam em quarentena. A peste e outras doenças infecciosas foram um grande problema na Europa medieval, especialmente em grandes centros comerciais, como era Veneza. Assim, a cidade contava com leis bastante restritas de saneamento e, embora na época as pessoas ainda não entendessem como as doenças eram transmitidas, elas tinham noção de que era necessário isolar os doentes para evitar epidemias. Esses locais de isolamento se chamavam lazaretos, e existiam 3 deles na Lagoa de Veneza: o Lazareto Nuovo, Lazareta Vecchio e o de Poveglia. Assim, os viajantes suspeitos de apresentar alguma doença deviam permanecer nesses lugares durante um período de 40 dias antes de serem liberados para seguir viagem. Aliás, foi daí que surgiu o termo quarentena, que é derivado do tempo que as pessoas precisavam ficar nos lazaretos. Em 1776, a administração pública italiana descobriu que haviam várias pessoas infectadas com a peste negra em 2 navios cheios e decidiu deslocar suas rotas para estacionar a embarcação na ilha, de maneira que seus tripulantes ficassem em quarentena. Sem nenhum plano secundário de ajuda externa, o episódio se tornou uma tragédia bizarra. Ao longo dos dias, os novos habitantes, vindos de navios recém-atracados, eram infectados com a peste de outros passageiros e, gradativamente, toda a população da ilha estava infectada. De acordo com informações, as autoridades italianas na época estimaram 16 mil mortos em decorrência da doença, visto que agentes oficiais foram até a ilha para enterrar os corpos em um sepultamento coletivo, sem possibilidade de identificação individual. Foi na época em que a peste negra alcançou seu auge, que Poveglia se transformou em um inferno. Qualquer pessoa suspeita de estar infectada com a doença, fosse viajante, membro da nobreza ou cidadão comum, era enviada para os lazaretos. E durante os piores surtos, as ilhas ficaram cheias de doentes e pessoas morrendo. Os milhares de corpos começaram a ser rapidamente enterrados em covas comuns e, depois, na falta de espaço, queimados. A localização da maioria das covas de Poveglia ainda é desconhecida, e dizem que a ilha serviu de lar
para mais de 160 mil doentes que eram deixados ali para passar seus últimos momentos de vida. Enquanto, diz a lenda, eram assombrados pelos fantasmas dos que haviam perecido anteriormente. A atividade como lazareto foi encerrada em 1814, quase 40 anos após seu início. Algumas estruturas, construídas para abrigar os infectados, ficariam sem uso na ilha até o século XX. Em 1922, um hospital psiquiátrico destinado exclusivamente para idosos foi instalado pelo governo italiano nas estruturas usadas para abrigar o isolamento da peste negra. Contudo, de acordo com testemunhos e fortes evidências que existem pela ilha, em vez de funcionar como lar para velhinhos, a instituição era, na verdade, utilizada como local para albergar indigentes, idosos e doentes mentais. Os distúrbios de pacientes, no entanto, salientaram a teoria de que o local estava sendo assombrado por fantasmas dos mortos, em decorrência à quarentena forçada. Afirmando descaso e abandono, relatos de pacientes que observaram vultos foram tantos que envolveram até mesmo os responsáveis pela administração do hospital. De acordo com o History, há uma crença popular de que o diretor da instituição enlouqueceu com a presença sobrenatural do local e teria se atirado da torre de vigilância do edifício. Outros relatos apontam que uma espécie de névoa o sufocou logo após a sua queda. Uma hipótese ainda mais bizarra se dá pelas operações realizadas na instituição, que envolvem experimentos violentos realizados com pacientes incapazes, como o registro de lobotomias incisivas. O hospital psiquiátrico foi considerado um fracasso pelas autoridades do país, por não obter resultados progressivos em seus pacientes, além de acarretar em custos desnecessários de deslocamento. Fechado em 1968, a ilha permanece inacessível para visitantes desde então, com a possibilidade de entrada restrita para pesquisadores e autoridades do governo. Qualquer tipo de registro audiovisual no local ou acesso às imediações do hospital devem ser autorizados pelo governo individualmente. Com um histórico como esse, não é de se estranhar que Pó Velha tenha ganhado fama de ser assombrada e já atraiu a atenção de investigadores paranormais e caçadores de fantasmas. Curiosamente, as outras ilhas que serviram como lazaretos estão abertas para visitação pública, e seus antigos hospitais hoje funcionam como museus. Entretanto, Pó Velha permanece fechada ao público e a entrada de visitantes é estritamente proibida. Tanta gente morreu em Pó Velha que hoje acredita-se que 50% do solo seja composto por cinzas e restos humanos. Em 2014, o Estado italiano buscou uma recuperação financeira, propondo um leilão da ilha, com um valor estimado de 3,8 milhões de euros. No contrato, o comprador teria 99 anos para restaurar as propriedades e monetizar as visitas turísticas, porém, continuaria a ser uma propriedade do governo. A aquisição não foi concluída, mas em 2018 foi criada uma instituição que busca abrir a ilha para a visita de qualquer cidadão italiano em busca de maiores informações sobre o tal local amaldiçoado. E vocês, caros amigos, teriam coragem de visitar ou até mesmo passar uma noite na ilha mais assombrada do mundo? Deixem seus comentários aí embaixo. Caso tenham gostado, peço que se inscrevam, curtam, compartilhem e ativem o sininho para notificações. Sua ajuda é muito importante para o crescimento do canal e postagem de novos conteúdos. Muito obrigado e até a próxima.